Senhoras e senhores, 14º vídeo do canal. Estamos seguindo em frente. Vamos lá, vamos continuar aqui os nossos debates, sempre trazendo algum item, algum complemento de alguma situação vinculada à sociedade, a uma melhor compreensão da nossa posição dentro de sociedades, enfim, sempre com esse intuito de buscar a melhoria da nossa posição na sociedade e das nossas sociedades para que tenhamos uma vida melhor e mais consciente. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, mas para fazer um debate de um tema muito importante devido aos resultados das últimas eleições. Não vou debater os resultados em si, mas é bom trazer este ponto que ele é parte fundamental para nos entendermos enquanto pessoas pertencentes às sociedades, à economia, a um país, a um estado, a um município, e com isso, aos poucos, entendermos o que devemos buscar, principalmente enquanto temos eleições, quando temos eleições de governos, de eleições federais, eleições municipais, não importa. Quando há um período de eleições, nós precisamos ter um entendimento do nosso papel e o que nós temos que buscar a partir destas eleições. Não é só ir lá e votar, mas além do acompanhamento diário que deveria ser feito por cada cidadão depois de votar em algum candidato ou eleger algum candidato ou não eleger, mas estar sob o governo de um candidato que não era dentro do que você esperava, ir atrás, fiscalizar, perguntar, questionar, é o nosso papel. Nós não fazemos isso. Mas vamos voltar antes da parte da eleição em si. A gente acaba vendo que muitas pessoas tomam decisões relacionadas a alguns interesses, mas alguns desses interesses aparentemente não são, aparentemente não são tão claros para a própria pessoa. Talvez a própria pessoa não tenha noção do seu papel, da sua posição dentro da sociedade. E existe um conceito que é muito mal falado, muito mal, vamos dizer assim, trazido para as pessoas, muito mal debatido em vários níveis de educação, de faixas etárias, de qualquer tipo de padrões dentro da sociedade econômicos, de formação, de faixa etária, de posições profissionais, enfim, é um conceito que a gente não trabalha muito, porém a gente precisa entender que a partir desse conceito, tendo isso enraizado na gente, tendo a compreensão disso, vai facilitar para a busca de novos resultados políticos para a melhoria desta questão que eu vou trazer aqui. Nós todos precisamos ter algo que chamamos de consciência de classe. De maneira geral, as pessoas não têm um entendimento do que é consciência de classe. Separo os termos quando é uma expressão para entender um pouco a etimologia de cada palavra, para que a gente debata cada item e depois agregue. Consciência é aquilo que a gente pode, grosso modo, vamos dizer assim, de uma forma mais informal, forma informal ficou boa, mas de uma maneira mais informal, dizer que é aquilo que eu entendo, aquilo que eu tenho a compreensão do que vai acontecer, ou do que acontece, ou do que vai me retornar. Eu tenho o entendimento daquilo. Isso é ter consciência. Eu tenho consciência se, por exemplo, estiver chovendo, eu sair sem guarda-chuva, eu vou me molhar. A água cai do céu, formato de gotas e em forma de chuva, e com isso, consequentemente, eu vou me molhar. Eu tenho esta consciência. Então, posso sair sem guarda-chuva, como posso sair com guarda-chuva. Aí a minha escolha é outra questão. Porém, eu tenho consciência de que eu vou me molhar. Eu já tenho isso enraizado, que eu já, de repente, peguei chuva, ou eu já vi que, de fato, as pessoas se molham, mas eu já fiz essa construção por várias maneiras. Tá? Então, isso é ter consciência, processo de compreensão, de acomodar dentro da minha inteligência, dos meus saberes, do meu conhecimento, temas, assuntos e situações, para daí, a partir disso, tomar decisões, ou viver dentro destas expectativas. Classe, o que seria classe? Classe nada mais é do que uma divisão de algo, Nós dividimos salas de aula em classes, por alunos, por faixa etária, por nível
de escolaridade, por grau de escolaridade, primeiro ano, segundo ano, primeiro ano do ensino médio, primeira fase num curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, divisões dentro de um item próximo, dentro de uma situação próxima. No caso das escolas, por exemplo, então o grau de instrução que aquele grupo vai estar seguindo juntamente por um período determinado de tempo. Então, juntando os dois conceitos, a consciência de classe nada mais é do que eu ter o entendimento em qual classe eu me enquadro. É vago, porque eu citei apenas o exemplo de escola, mas entendendo na sociedade, no dia a dia, o que a gente mais ouve falar? Ah, eu sou pobre. Ah, nunca se pensa no pobre. Ah, quem sempre se dá mal é a classe média. É um termo que ele aparece recorrentemente nos debates, nas falas informais e formais, mas nós não temos, de fato, a consciência do que é uma classe social, uma classe de enquadramento a partir de sociedade, de economia, de riquezas, enfim, nós não temos consciência de classe. Por que isso eu trago como uma afirmação? Justamente porque nós fazemos estes debates, mas dentro das expectativas de entender o melhor mundo, entender melhores políticas, melhores soluções para nós mesmos e os nossos semelhantes, nós não sabemos lidar com isso, porque nós não temos o entendimento de consciência de classe, de qual posição nós estamos colocados dentro desta sociedade, dentro de uma sociedade, certo? E no caso de classe em si, existe uma divisão simples, é praticamente binária esta divisão. Ou você, segundo Marx, que, se eu estou falando Marx, se você quiser parar o vídeo, não é muito inteligente no sentido de que, esse é um cara do comunismo, do Partido Vermelho, etc, etc. Não pense assim. Inclusive, muitos cursos de administração, que é muito vinculado ao estereótipo de pessoas que querem ser empreendedoras, que têm uma visão mais liberal, uma visão mais de centro/direita, estudam também. Ele é um economista, ele tem leituras que auxiliam os dois lados, estudos e leituras. Ele tem um posicionamento político segundo as suas teorias, porém tem muita coisa dali que se vê no dia a dia do pessoal da administração, do pessoal que detém o capital, que detém as riquezas, estudam também o Marx. Então, não deixe de estudá-lo, de ler. Até porque, para ter uma opinião contrária, isso é outro debate que a gente precisaria fazer. Eu preciso conhecer a teoria da pessoa, ler tudo, ou pelo menos parte da ideia, do conceito, para daí eu poder concordar ou discordar. Posso ter uma opinião mais embasada em nada, é uma opinião vazia. Vai ser só, eu gosto, eu não gosto porque eu não gosto e pronto. Beleza, você tem este direito. Mas concordem que, vamos concordar que isso não vai levar a nada. Eu gosto desse porque sim e não gosto daquele porque não. Leia, estude, tire conclusões, tenha conhecimento, tenha consciência do que a pessoa falou, para daí depois tomar uma posição. É o mais adequado. Você pode continuar contrário, mas pelo menos vá atrás das informações. Tá? Então, ele trouxe, para uma visão de mundo, duas divisões em relação à classe social. Ou você é detentor dos meios de produção, grandes donos de empresas na posição mais alta, que detém a produção daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço, né, lá em cima, não pequenos negócios que fazem outro tipo de serviço vinculado à produção ou revenda daquela produção. E as pessoas que precisam, entre aspas, trocar o seu trabalho para estes donos de produção, a fim de ter dinheiro, a fim de ter salário, né? Aqueles que vão trocar a sua mão de obra para os detentores dos meios de produção, a fim de ter um retorno para poder adquirir aquilo que os meios de produção produzem. Então, basicamente, quem detém o poder e quem trabalha a partir para quem detém o poder. Essa é a divisão. Detentores dos meios de produção e quem trabalha para os meios de produção. Então, de maneira geral, todo trabalhador assalariado que tem que cumprir uma carga horária,
que tem atribuições, que tem direitos, que tem deveres, que tem uma remuneração no fim do mês, está classificado nesta parte da classe que alimenta, que ajuda a desenvolver os detentores do meio de produção. Ela não tem o meio de produção, ela precisa comprar os produtos, ela precisa trocar o seu trabalho, trocar o seu esforço por uma quantia de dinheiro, por uma quantia de carga horária de trabalho, para conseguir adquirir os produtos, enquanto quem é o dono normalmente não trabalha hoje em dia, ele só contrata, ele só paga, ele só ganha a partir do serviço dos demais. É como a gente vai vendo cada vez mais em empresas, mesmo em lojas, em comércios e em organizações de médio e pequeno porte, muitas vezes tem um gerente, tem um coordenador dentro da empresa, da organização, e quando você vai ver, ele é apenas um contratado, um assalariado, ele não é mais o dono ou a dona. Antigamente, muitos donos de negócios ficavam nos negócios. Hoje, muitas vezes, cada vez menos, se vê o dono do meio de produção estando lá no dia a dia, cumprindo uma carga horária, determinando questões assim de cumprimento de deveres, né, de atribuições. Ele paga, pessoas executam, ele só vai controlando de acordo com as suas necessidades e vai adequando quando ele achar que é preciso. Então, é isso que a gente precisa ter a noção. E mais, um médico que ganha um salário consideravelmente alto ou um gari que ganha um salário consideravelmente baixo estão na mesma classe social. Se os dois não forem trabalhar, os dois não terão salário, os dois não terão como adquirir produtos, como consumir produtos, como se manter vivos com o retorno dos produtos a partir dessa troca do trabalho. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Então, todos que temos carteira assinada, trabalhamos como pessoa jurídica, prestador de serviço, estamos na classe trabalhadora, estamos na classe que precisa produzir, porque nós não detemos o meio de produção. Que tendo meio de produção, eu consigo acumular as riquezas, retornar valores para mim, sem eu precisar produzir. Eu já tenho o meio da produção, eu não preciso produzir. Enquanto os trabalhadores, de maneira geral, têm que estar sempre correndo atrás. Por que isso é importante termos? Que a partir disso, quando vemos uma proposta política, nós temos que ter a consciência de onde nós estamos para ver o que está sendo proposto por tal partido, por tal candidato, por tal candidata, e com o conhecimento de onde eu me enquadro socialmente, fazer o melhor juízo de valor de qual a melhor proposta para a minha classe social, minha classe econômica, use o termo que você quiser, mas o que aquela proposta se enquadra melhor para a minha classe, não por o que eu acho, por aquilo que eu acho que poderei ascender. Produtor dificilmente vai se tornar dono do meio de produção, certo? Você pode virar um coordenador, um gerente, um diretor nacional de uma empresa X, mas você nunca vai ser o dono da empresa X que comanda aquele meio de produção, tá? Isso é uma consciência que a gente precisa ter. Não é ganhar mais e ter uma posição mais alta que você vai virar dono do meio de produção. Isso não vai acontecer. São sempre os mesmos, as mesmas famílias, um grupo pequeno e fechado de pessoas que detêm. Como a gente sempre fala, poucos têm muito e muitos têm pouco. Essa é uma outra leitura também de consciência de classe. Partindo disso, então, quando há um período de eleição, precisamos fundamentalmente nos entendermos enquanto sujeitos de um meio de produção, que estamos ali produzindo, que temos nossas vontades, nossos direitos, nossas questões de saúde, de proteção, de segurança, de demanda de trabalho, de recompensa financeira pelo trabalho, etc, 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 para que possamos ter uma melhor vida. Com isso consciente dentro de nós mesmos, com essa consciência de tudo o que faz parte da nossa classe social / econômica, use o termo que quiser, aí sim nós podemos ver propostas e, a partir disso, escolher candidatos que sejam mais vinculados
ao que eu preciso, ao que a minha classe precisa, a minha classe trabalhadora, a minha classe social, a minha classe econômica, e não buscar alternativas, porque eu quero me assemelhar ao outro grupo. O outro grupo não vai lhe aceitar, você não vai ascender ao grupo dominante, ao grupo detentor do meio de produção. Por isso que é importante termos essa consciência de classe. Nós nunca estaremos lá. Nós estaremos sempre em outros pequenos grupos, se formos ascendendo. Né? Fui vendedor, virei coordenador de vendedores, virei gerente da loja, virei gerente das lojas da cidade, virei o diretor estadual daquela loja. Posso ir ascendendo, mas eu nunca vou ser o dono da loja, que ele existe, tem uma família e ele normalmente vai passando para dentro da sua própria família. Nunca vai chegar em mim. Eu não vou ser o detentor disso. Eu posso ser o braço direito dele, mas ele vai continuar me contratando, me pagando salário, e caso ele não concorde ou ache que eu posso ser substituído, ele vai me trocar. Portanto, nunca chegarei lá. Eleição é importante para isso, para eu pensar bem o que eu estou passando para vocês no vídeo e, partindo disso, tomar uma melhor decisão. Não ir apenas por oba-oba, por fake news, por esse contra aquele, por ódio daquilo, daquele outro. Ter uma melhor consciência, olhar para a rua, ver como são as nossas calçadas, o nosso trânsito, o nosso salário, os nossos direitos trabalhistas, questão de desemprego, de fome. Estas pessoas são mais próximas de nós. Nós não precisamos ver comparações ou itens de propostas para os donos dos meios de produção. Precisamos ver itens que nos sejam comuns, problemas que precisam ser resolvidos para o nosso lado, para nós e não para eles. Neste aspecto, sim, temos que entender qual é o lado, qual é o outro, saber que eu estou de um lado e, partindo disso, ajudar a construir este melhor lado, politicamente inclusive. Beleza? Então, num próximo momento de eleição, ou quem está em estado que tem segundo turno, agora para governo federal, pensem um pouquinho isso. Pensem um pouco mais sobre isso. Peguem propostas, leiam um pouco de cada candidato, de cada candidata, e vejam se isso se adequa à sua realidade enquanto sujeita pertencente a uma classe social, a uma classe econômica, para daí ter um voto com mais embasamento e mais argumentação necessárias para este tipo de momento, este elemento importante que é a eleição. Beleza? Então, até o próximo vídeo.